Oi meninas, olha só que linda essa bolsa que eu trouxe hoje para vocês. Ela é toda feita em fio de malha e é muito simples de fazer. Até para você que está começando com o crochê, vai ser super fácil de aprender. Coloquei essas duas opções de alça, a alça de mão, que é feita com o próprio fio de malha, e essa alça em corrente para poder usar no ombro. Olha só que graça que ela ficou. Lembrando que para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, comenta aqui nos comentários o que vocês estão achando e eu vou deixar para vocês todos os materiais aqui na descrição. Olha só, eu usei esse fio de malha, ele é da Círculo, vou mostrar para vocês a cor, é a cor picante da Círculo. Olha só, para fazer essa bolsa eu usei somente um rolo, meninas. Ele é na espessura de 25 milímetros. E eu usei essa agulha de 6 milímetros. Essa base em couro. Eu vou deixar para vocês os materiais todos aqui na descrição e também o link de onde vocês conseguem encontrar, tá? Então, nós vamos começar aqui com a base, essa parte de brilho, nós vamos começar com ela pra cima, tá? E aí, nós vamos fazer pontos baixíssimos em toda a volta dessa base. Lembrando sempre de deixar ali um pedacinho do fio para depois a gente conseguir arrematar esse fio, tá? Então, nós vamos aqui fazendo pontos baixos, baixíssimos em toda a volta dessa base, tá? Até chegar aqui novamente. Cheguei aqui no meu último ponto baixíssimo. Nós vamos puxar o fio. E ali, ó, no primeiro ponto, nós vamos encaixar a agulha, inserir a agulha aqui entre as duas correntinhas do ponto baixíssimo, do primeiro ponto baixíssimo. Então, a gente puxa aqui o último ponto para trás. Olha só, puxei aqui, olha, e aí nós vamos inserir aqui no último ponto, pegando só a primeira alcinha e coloca lá dentro daquela corrente que nós colocamos para trás. E aí, nós já fazemos o nosso ponto baixo. Então, aqui, olha, a gente vai medir aonde começa a curvinha da nossa base pra gente começar a marcar onde vai ser os nossos aumentos, tá? Então, aqui é só você marcar onde começa a curvinha da base, você coloca ali um marcador, porque nós vamos trabalhar com aumentos, tá? Ali, nas duas, onde começa a curvinha, e bem no meio aqui da nossa base. Então, a gente coloca os marcadores e nós vamos trabalhar os aumentos. Olha só. Então, aqui nós vamos começar a trabalhar os nossos pontos baixos, pegando somente uma correntinha do nosso ponto de base ali, do nosso ponto baixíssimo. Esse fiozinho que fica ali, pessoal, depois a gente arremata ele, tá? Então, aqui, olha, nós já vamos começar com o aumento. Olha, fiz aqui meus pontos baixos. E aqui no marcador, onde exatamente começa a curvinha da minha base, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no próximo, continuo fazendo meus pontos baixos, um em cada ponto de base. Aqui novamente onde nós marcamos, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E em seguida, um ponto em cada ponto de base, até chegar novamente ali no nosso marcador.
Aqui no próximo, olha, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base para dar a curvinha aqui da nossa base. Então, aqui nós vamos começar a trabalhar ponto sobre ponto até chegar novamente lá no final da carreira. Aqui 2, mais 2 e 2. Depois a gente completa com ponto sobre ponto. Cheguei aqui no finalzinho, olha só. Nós vamos fazer aqui a finalização da carreira. Nós vamos inserir aqui, olha, pegando as duas correntinhas, as duas alcinhas, né, do ponto, puxar a correntinha para trás, inserir a agulha, passar esse fio por dentro da agulha e aí sim puxar o fio lá do novelo para nós começarmos a fazer os nossos pontos baixos centrados, tá? Essa bolsa ela vai ser toda trabalhada, a base dela em pontos baixos centrados. Então, vou fazer novamente, a gente puxa aqui o fio, ali entre as duas alcinhas do primeiro ponto lá da nossa carreira. Tá vendo? Olha só. Agora, aqui, que nós puxamos, nós vamos inserir aqui a agulha dentro aqui, olha, dos dois pontinhos, das duas correntinhas do ponto. E aí, fazer o nosso ponto baixo centrado, tá vendo? Olha, essas duas alcinhas do ponto aqui na parte de baixo, insere a agulha entre essas duas correntinhas, tá? E aí, faz o ponto baixo centrado. No próximo, olha, entre as duas alcinhas, aqui na parte de baixo. E assim nós vamos trabalhando. A partir daqui, pessoal, nós não vamos fazer aumentos, é só seguir fazendo ponto sobre ponto, pegando ali as duas alcinhas da parte de baixo do ponto, para sair o ponto baixo centrado, tá? E assim nós vamos trabalhando toda a volta dessa base, pontos baixos centrados. Não precisa fazer aumento. Não aperta muito ponto também, pessoal, porque para não ficar embabadando, né, o ponto. Lembrando de pegar sempre essas duas alcinhas, olha, aqui na parte de baixo do ponto. Olha só como que vai ficando nossos pontos baixos centrados. Então, nós vamos fazer até chegar aqui no final. Aqui no final da carreira, pessoal, nós vamos finalizar como nós fizemos da outra vez. Então, nós vamos pegar a agulha e inserir aqui na parte de cima das duas correntinhas, tá? Do ponto, olha. Insere aqui e puxa lá o fiozinho do último ponto que fizemos. Agora, nós vamos inserir aqui dentro das duas correntinhas na parte de baixo do ponto, juntamente lá na parte de trás com aquela correntinha que nós puxamos. E aí, nós puxamos o fio que vem lá do novelo e fazemos o nosso ponto baixo centrado. E assim nós continuamos, nós vamos fazer a nossa terceira carreira. E assim nós vamos fazendo toda a volta com pontos baixos centrados, sem fazer aumentos. E fazendo esse fechamento que eu mostrei para vocês ali
da nossa carreira. Para vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, é muito importante para mim que vocês se inscrevam, ativem as notificações aqui nos sininhos, para sempre que tiver vídeo novo, o YouTube avisar vocês que tem um vídeo aí para vocês assistirem. E também pode deixar aqui nos comentários o que vocês estão achando. Olha só, pessoal, como que vai ficando aqui as nossas carreirinhas de ponto baixo centrados. Então, nós vamos trabalhar assim. No começo ela vai ficando um pouquinho assim, meio embabadada, mas não aperte muito o ponto para ela não ficar muito embabadada, tá? No começo é normal, mas depois ela vai se ajustando. Então, nós vamos fazer aqui até chegar no final da carreira. Olha só, meninas, mais uma vez nós vamos finalizar aqui, olha, fiz o meu último ponto, puxei o fiozinho. Lembrando, olha, as duas alcinhas de cima do ponto, nós vamos puxar essa alcinha lá para trás. Ajusta o fio, olha só. Então, nós vamos inserir agora na parte de baixo aqui, olha, nos dois pontos, a agulha, e aí a gente passa lá por dentro daquela alcinha, tá vendo? Olha, ajusta o fio. E aí, nós fazemos o nosso ponto baixo centrado, puxando o fio lá do novelo. E agora, nós vamos continuar aí a nossa quarta carreira. Olha só como que vai ficando. Mais uma vez, vamos trabalhar toda a volta. E eu vou fazer aqui, meninas, vou terminar e depois eu mostro pra vocês como que tá ficando, tá? Vou fazer toda a volta aqui até dar a altura desejada da nossa bolsa. E já já eu mostro pra vocês como que ficou. Olha só, eu já fiz aqui um total de 17 carreiras, tá? E ficou com essa altura. Agora aqui no vou finalizar e arrematar esse pontinho aqui, olha. A gente corta um pedaço do fio. E aí, a gente vai arrematar ele aqui, olha, vou mostrar pra vocês. A gente puxa lá pra trás. E aí, puxa esse fiozinho aqui, fechando o nosso ponto. Agora, é só inserir a agulha aqui entre os pontos para ir arrematando esse pedacinho do fio que ficou. Passa aqui, ó, por dentro da bolsa, entre os pontos ali da peça. Para ele ficar bem firme. Então, assim ficou a nossa base da bolsa. Vou mostrar para vocês esse detalhe aqui, como a gente faz. Olha, é só você apertar aqui dos dois lados, tá vendo? Olha. E aí, nós vamos colocar a argola mosquitão. A argola articulada, né? Então, aí, para dar esse efeito aqui na peça, olha. É bem simples. A gente aperta aqui dos dois lados. E passa a argola entre os pontos mesmo. Aqui dos dois lados. Para dar esse efeito, né, na peça. Olha que gracinha que fica. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a tampa da nossa bolsa. Eu vou começar fazendo 16 correntinhas.
E aqui, depois de feitas as 16 correntinhas, nós vamos trabalhar com pontos baixíssimos. Então, daqui mesmo, olha, a gente volta fazendo os pontos baixíssimos, até completar a nossa carreira. Olha só, terminei aqui a nossa carreirinha de pontos baixíssimos. Nós vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho. E aí, aqui, ó, já no primeiro ponto, nós vamos pegar só a primeira alcinha do nosso ponto de base. Tomando sempre cuidado para pegar o primeiro pontinho ali, tá, meninas? Para não ficar torto o nosso trabalho. Tá vendo? Olha, então aqui nós vamos trabalhar pegando somente uma alcinha do ponto e fazendo pontos baixíssimos. E assim até chegar no finalzinho da nossa carreira novamente. Olha só, esse último ponto aqui, ele fica meio escondidinho, mas aí pega ele aqui, só a primeira alcinha, né? Só uma alcinha ali do ponto. E aí, finaliza com um ponto baixíssimo. Tá? Então, assim, nós vamos mais uma vez, uma correntinha, vira o nosso trabalho e continuamos trabalhando, pegando somente uma alcinha do ponto, pontos baixíssimos. Essa peça, meninas, ela é muito simples de fazer e fica uma graça. Mesmo para você que está começando aí no crochê, acredito que você vai conseguir fazer. E ela é uma peça assim coringa que vende muito. Cheguei aqui no meu último ponto, faço o meu ponto baixíssimo. E assim, mais uma vez, vou trabalhar mais uma correntinha, viro o trabalho e vou dar sequência aqui para finalizar essa primeira parte da nossa tampa da bolsa, tá? Olha só, nós vamos trabalhando pontos baixíssimos, indo e voltando, pegando só uma primeira alcinha. E aí, ficou assim, tá? Eu vou medir aqui pra vocês. Ficou com 12 aqui de comprimento por 11 de largura. E eu trabalhei 21 carreiras, tá, meninas? Olha só, a partir daqui, nós vamos fazer uma alcinha e começar a trabalhar pontos baixíssimos em toda a volta aqui dessa nossa peça. Olha só, trabalhei pontos baixíssimos, tá? Então, nós vamos fazer até chegar aqui. Olha só, meninas, terminei aqui, olha. Não fiz nessa outra parte. Aí, eu vou voltar, fiz uma correntinha e viro meu trabalho para voltar fazendo pontos baixos, tá? Então, aqui no primeiro ponto, olha, pegando a primeira alcinha do meu ponto baixíssimo, eu vou trabalhar pontos baixos.
Ó, aqui, ó, tá vendo a primeira alcinha do ponto? Vou trabalhar pontos baixos, fazendo toda a voltinha. Aqui, meninas, olha, na quina, bem na voltinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, tá? Pra fazer a voltinha aqui da nossa aba. E depois, novamente, na sequência, vamos trabalhar ponto sobre ponto, pegando só uma alcinha do ponto de base. Olha só. Só a primeira alcinha aqui, olha. Vamos trabalhar nossos pontos baixos, até chegar aqui na curvinha, onde nós vamos trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Só para dar a voltinha aqui, da aba da bolsa. Olha só, pegando só a primeira alcinha aqui na quina, vamos trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E aí, é só seguir novamente, ponto sobre ponto. Olha só, meninas. Cheguei aqui no final. Essa parte aqui que vai ser onde nós vamos costurar lá na bolsa, nós vamos trabalhar com pontos baixíssimos, tá? Chegando aqui no finalzinho da carreira, trabalhando meu último ponto baixo, e aí fica assim a nossa tampinha da bolsa. Esse fio aqui nós vamos colocar ele aqui para costurar, puxa um pouquinho, e aí nós vamos ajustar aqui, olha, onde nós vamos fazer a costura da tampa da bolsa. Então, nós vamos cortar um pedaço desse fio. E para costurar, eu gosto sempre, meninas, de usar agulha de tapeceiro, tá? Então, a gente puxa aqui o fio, olha. E esse que ficou aqui, nós vamos arrematar ele, puxa ele aqui por dentro dos pontos, olha. Pra ele ficar bem seguro. E aí, é só cortar o excesso. Então, agora, pra gente costurar, nós vamos usar essa agulha de tapeceiro. Ajusta aqui, pessoal, olha onde vocês vai costurar a tampa. Coloca ali o fio na agulha. Para facilitar o trabalho, nós vamos deixar bem contado aqui, olha, um número de carreirinhas onde nós vamos começar a costura. Pra gente não se perder e não ficar torto também, né? Então, e aqui a gente marca, olha, onde foi colocado. Bem rente aqui também com as nossas argolas. Então, a gente começa a costura aqui, olha.
Já prende aqui no primeiro, né, pra ela ficar, já ficar certo ali o lugarzinho dela onde nós vamos começar a costura. E aí é só ir costurando, é como se fosse alinhavando, né? Vou tirar essa argola aqui pra facilitar o meu trabalho. Já que tá marcado aqui, olha, então eu vou prender aqui pra ficar mais, pra facilitar, né? Agora é só ir costurando, passando aqui entre os pontos, né, por dentro da bolsa, com cuidado. Olha só, passa aqui por dentro da bolsa e vai costurando. Aqui o último ponto da nossa costura. Passa por dentro da bolsa. Eu gosto sempre aqui, pessoal, de dar um nozinho. Olha, eu passo entre os pontos dentro da bolsa e dou um nó cego ali por dentro, né? E já arremato o fio passando entre os pontos. Pra ele ficar bem preso ali dentro da bolsa. Esse fiozinho aqui também a gente corta. E já tá costurada aqui a tampa da nossa bolsa. Esse fecho, ele é bem simples de colocar e fica uma graça. E aí, é só colocar aqui as garrinhas, olha, montar certinho, medir, né? E com a ajuda aqui de uma agulha, de uma tesoura, é só encaixar e depois fixar a parte de baixo, tá? Olha só como que fica. Vou colocar a argola aqui de novo na peça. Olha só, ficou assim a nossa bolsa. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a alça. Peguei um pedaço do fio e dei um nó, amarrei. É um pedaço grande, tá, meninas? Do fio. A gente dá um nozinho, corta ele e vai juntando as duas partes, olha só. Junta, divide em dois, cruza aqui, olha, e puxa mais uma vez. E agora, nós vamos enrolar esse fio. Vai enrolando no dedo mesmo. Deixa aqui, olha, o nozinho, tenta esconder ele o máximo. Então, aí você vai enrolando no dedo mesmo, tá? Pode deixar bem apertado. Enrola, quando tiver bem apertado que você não conseguir mais enrolar, aí vai ser a hora da gente juntar as pontas, tá? E aqui nós vamos com a ajuda da argola mosquetão, tá? Tem que ser argola mosquetão, porque ela tem essa facilidade. Olha só você colocar aqui, ó, entre os fios, um e outro, olha só. E aí, pode soltar. Aí, você vai ajustando. Pode ir puxando que ela vai se ajeitando, tá? Se você quiser uma alça um pouco mais grossa, você tem que colocar mais fio, tá? Olha só que gracinha e delicada que ficou. Aqui do outro lado também, nós vamos colocar a argola mosquetão. E fica assim a nossa alça de mão. Agora, é só a gente encaixar aqui na peça.
Olha que linda e que charme que fica essa alça. Uma graça. Vou mostrar para vocês como que ficou por dentro a bolsa. Linda, uma graça, né, pessoal? Uma outra opção também é a alça de ombro, que dá pra gente, é só a gente colocar aqui no mosquetão. A gente tem duas opções de alça, uma tiracolo e a outra alça de mão. Olha que graça com esses acessórios dourados que dá um charme a mais à peça. Ficou linda. Meninas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e consigam fazer aí na casa de vocês. É uma peça simples para você que está começando aí no crochê. Tenho certeza que você vai conseguir fazer. Lembrando que para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e comenta bastante aqui nos comentários o que vocês estão achando das peças. Um beijo e até o próximo vídeo.